Fala aí, galera! Muita gente tem me perguntado para que serve o Microsoft Power BI, qual que é a diferença dele e o Excel e se ele substitui o Excel, tá? Então, com esse intuito que eu quis vir aqui gravar essa videoaula para tentar sanar essas dúvidas e fique um pouco mais claro qual que é a aplicação, para que serve o Power BI e esses comparativos aí com o Excel que a galera tanto questiona aí para tentar entender melhor. Hoje vai ser uma aula um pouco conceitual, um pouco diferente das aulas usuais aqui do canal, tá? Então fique até o final para que você entenda claramente aí essas diferenças que a gente tem entre o Excel e o Power BI. E também não se esqueça, vai aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, para você ficar atualizado quando a gente produzir algo novo aqui que é para vocês. Um conceito muito importante eu preciso mostrar para vocês sobre o ciclo de tomada de decisão. É muito importante que a gente entenda sobre isso para que a gente saiba onde é que a gente está localizado e para que serve tudo isso. No mundo dos negócios, o usual é sempre a gente tomar uma decisão baseada em alguma informação e não somente sobre a vontade ou opinião de algum profissional. Essa opinião geralmente ela é formada a partir de uma análise anterior a alguma informação, que ela foi gerada por uma interpretação de um conjunto de dados. E aí que entram as ferramentas de BI, que significa Business Intelligence. Em português, essa expressão significa inteligência aplicada aos negócios. Então, resumindo aí, o ciclo de tomada de decisão é muito simples. Você tem os dados, você pega esses dados, transforma ele de alguma forma que vai virar uma informação. Com essa informação, você vai estudar essa informação, você vai ter um conhecimento e com esse conhecimento você está preparado para tomar uma decisão. Em resumo, o Power BI serve para criar esses relatórios, que a gente chama de dashboards, porque eles são feitos para aparecer em uma tela, e eles são lindos, deslumbrantes e extremamente dinâmicos, e eles impressionam qualquer pessoa aí na tua empresa. Existem várias ferramentas de BI no mercado. O Power BI não é a última e nem foi a Microsoft que criou ferramentas de BI, tá? São várias no mercado. Mas o Power BI ele é o que foi criado pela Microsoft. Ele surgiu em 2015 a partir de 3 suplementos que a gente tinha no Excel, que é o Power Query, o Power Pivot e o Power View. O Power View que inclusive já está descontinuado e você não acha mais esse suplemento lá no Excel. E daí, comparando tudo isso com o Power BI, se alguém me perguntar, e aí Márcio, o Excel faz isso daqui? Até aqui o que a gente falou, o Excel serve para fazer tudo isso que nós falamos, tá? Inclusive essas ferramentas que eu citei, com exceção do Power View, elas ainda existem no Excel. Eu vou mostrar aqui para vocês onde que elas estão. Esse aqui foi um dashboard que eu criei com dados fictícios para ajudar um pouquinho a direcionar nessa aula, tá? Então eu vou separar aqui em algumas etapas que a gente precisa para chegar até o dashboard. A primeira delas é o ETL. O que significa ETL? Essa é uma sigla em inglês que significa Extract, Transform e Load. E onde que a gente faz isso aqui no Power BI? Power BI, a gente quando quer conectar algum dado, a gente vem nesse botãozinho aqui do lado esquerdo e vem aqui em Obter Dados. E aí ele vai me dar uma gama de possibilidades de dados que eu posso trazer para cá. Apareceu aqui a janela do Obter Dados. Então existem várias e várias formas, como eu acabei de falar, para que a gente colete dados para trazer eles para cá. Esse dashboard aqui, eu utilizei somente arquivos Excel, mas eu poderia trazer algo da web, tem aqui embaixo aqui, ó, se eu quiser trazer alguma tabelinha da web, se eu quiser trazer de banco de dados, SQL Server, Access, aqui embaixo que tem SAP, tem várias e várias opções, tá? Inclusive em PDF também, tá aqui, ó, se a gente quiser extrair algum arquivo em PDF para cá, se tiver em formato que ele converta, é muito simples de fazer, tá? Então, o ETL, eu vou pegar esses dados de algum lugar, eu vou simular o que eu fiz aqui já, embora tá pronto, tá? Eu cliquei pasta de trabalho, cliquei em conectar e estão aqui os dados para o dashboard 1. Esse arquivo Excel, ele tem duas planilhas, tá? Vou clicar aqui, tem essa planilha 1, que são dados de vendas, tá? De vários itens, e eu tenho a planilha 2, que é uma relação entre a loja e a cidade que essa loja está localizada. Aqui seria somente eu flegar aqui nesse botão e vir transformar dados. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz isso anteriormente. Eu vou fechar essa janela aqui. E eu vou lá onde estão esses dados, tá? Eu vou clicar aqui em transformar dados. Esse cara aqui, esse é o Power Query, tá? Que eu faço o tratamento dos dados aqui. Eu posso vir transformar essas colunas no formato como data, texto, eu posso classificar essas colunas, por exemplo, se eu quisesse classificar vendas maiores que tal valor, eu coloco alto, médio, baixo, enfim, eu posso transformar esses dados
aqui. Após todos eles estarem configurados, tudo certo, a gente vai carregar esses dados clicando nesse botãozinho aqui. Aí ele vai estar disponível para mim lá no Power BI. Esse aplicativo aqui no Excel, ele é exatamente igual. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que ele fica. Eu estou com a planilha aberta aqui que eu coletei para fazer esses dados. Tá? Essa planilha 1 aqui, planilha 2. Digamos que eu nessa planilha quisesse buscar dados de outro lugar, é só eu vir aqui em dados, obter dados do arquivo, e aí eu vou abrir o Power Query da mesma forma, como se estivesse no Power BI, tá bom? Aqui seria exatamente igual lá no Power BI. Eu não vou continuar aqui, que não é o nosso objetivo hoje. Vou deixar esse arquivo de lado aqui. Então, como eu disse, comparando com o Excel, isso aqui o Excel faz exatamente igual ao Power BI, beleza? Se você precisar extrair dados de qualquer fonte, o Excel faz isso também. Eu vou colocar aqui em cima um card de uma playlist que a gente tem no nosso canal, somente falando sobre Power Query, tá? É bem legal e eu sugiro que você assista algumas aulas lá sobre o Power Query. Então, depois que eu carreguei esses dados para o Power BI, a gente vai para a etapa de modelagem, onde a gente vai criar medidas, fazer cálculos e criar alguns relacionamentos entre as tabelas. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de medida que eu criei. Eu criei uma consulta aqui só para me colocar as medidas, tá? Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, eu criei uma medida de quantidade total, que eu somei a quantidade de vendas, tá? A coluna de vendas, essa coluna aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Essa coluna aqui, eu somei esses itens, tá? E a outra medida que eu criei, deixa eu abrir ela aqui, de valor total. Eu fiz uma multiplicação entre a quantidade vezes o preço de cada item. Eu poderia ter criado uma outra coluna fazendo isso e eu sumarizaria essa coluna final, mas essa não é a forma mais rápida de fazer. Para isso existem as medidas DAX, para que faça isso de forma mais rápida, para que o resultado do relatório ele seja mais rápido quando eu clicar no botão e ele exibir uma informação. Daí, se eu comparar o Excel com o Power BI, essa parte de modelagem o Excel também faz. Porém, não é igual o caso do Power Query, que Power BI e Power Excel são exatamente iguais. Nós temos um suplemento, na verdade não é um suplemento, nós temos uma ferramenta dentro do Excel que chama Power Pivot, que é esse cara aqui, ó, que é essa guia aqui dentro do Excel, que ele faz as mesmas coisas das funções DAX, relacionamentos, tudo isso a gente consegue fazer lá no Excel também, tá? Aqui no Excel, aliás. Porém, com o visual do Power Pivot, vou abri-lo aqui, ele não tem um visual tão amigável quanto o Power BI, tá? Mas ele faz as mesmas coisas. Só esqueci de mostrar para vocês aqui a questão dos relacionamentos, tá? Que eu clico aqui nesse carinha aqui, que mostra uma tabelinha conectando na outra. Aqui eu tenho um relacionamento que eu fiz para criar esse dashboard, que é aqui, ó. Se eu coloco o cursor em cima dessa linha, eu mostro que eu conectei loja com loja. Então, se eu criar um relatório com cidade, eu quero saber vendas por cidade, por exemplo, eu não preciso fazer tipo um PROC-X ou um PROC-V para essa tabela aqui, tá? Porque eu carregaria meus dados e ficariam mais pesados. Então, eu simplesmente crio um relacionamento, porque aqui eu já tenho uma tabela que eu relaciono lojas e cidades, que é essa tabela aqui, ó. Loja, cidade. Essa funcionalidade eu consigo fazer lá no Power Pivot, lá no Excel, eu consigo fazer esses relacionamentos também, tá? Mas como eu falei, não é tão amigável, não é tão bonito igual aqui no Power BI. Depois, então, da gente ter feito as etapas anteriores, o ETL, a modelagem, as funções DAX, relacionamento de tabelas, a gente tem aqui o nosso dashboard, que a gente simplesmente vem arrastando aqui os gráficos que a gente quer para cá, tá? Aqui tem várias opções de gráficos que a gente pode selecionar e também os filtros, tá? Que a gente chama esses filtros de segmentação de dados. Nativo no Power BI, ele traz só essa opção aqui de segmentação de dados, tá? Porém, a gente pode vir clicar nesses três pontinhos aqui, obter mais visuais, e a gente vai buscar outros visuais de várias opções que a gente tem lá na Microsoft e de outras empresas que produziram visuais e muitos deles são gratuitos para a gente utilizar aqui. Aqui a gente pode pesquisar aqui, tá? Vários visuais que a gente pode baixar para complementar mais as nossas opções lá de gráficos. Vou fechar aqui. Aqui tem alguns visuais que eu baixei aqui para o nosso report e o único que a gente usou nesse caso aqui é esse visual aqui, tá? Eu coloquei ele para a gente filtrar por cidades aqui, as vendas por cidade. Então, falando um pouquinho do meu dashboard, eu tenho aqui um cartão que eu somo o total de vendas, eu tenho esse filtro aqui, ó, que eu posso arrastar
para me ver nas datas, e a gente pode ver que o relatório atualiza automaticamente, né? Obviamente. Então, à medida que eu mudo o período que eu quero, ele retorna para mim nos gráficos. Eu tenho essa outra segmentação aqui, que essa é a opção que eu tenho aqui nativo do Power BI, que eu clico aqui e eu vou filtrando de acordo com a loja que eu quero os meus dados, tá bom? Então, voltei aqui, meus dados não, deixa eu corrigir, as minhas informações, que aqui já são informações geradas a partir dos meus dados. Então, eu criei aqui um relatório de rosca, tá? Que me mostra o valor por marca. Então, tem aqui as marcas. Eu tenho aqui um relatório por tipo, valor por tipo, um gráfico, valor por tipo. Tem aqui calça, sapato, né? Quais valores que venderam mais. Eu tenho aqui no tempo, né? O valor total faturado em função do tempo. Então, e eu tenho esse último gráfico aqui, valor total por loja, que é um gráfico de funil. Então, a gente criou esse dashboard aqui no Power BI, desse formato que vocês estão vendo. Essas formatações aqui, tudo feito a partir do Power BI. Podemos fazer isso aqui no Excel? Sim, dá para fazer. Porém, não é tão dinâmico, não é tão intuitivo e tem menos opções lá no Excel, tá? É muito bom também. Mas o Power BI ele foi feito exclusivamente para isso e para a próxima etapa, que é muito importante. Que é a etapa de publicação do nosso relatório. Aqui na publicação do nosso relatório, esse botãozinho aqui, ó, se a gente clicar aqui, que a gente vai publicar ele no servidor da Microsoft. Aqui, ele pediu ali para salvar, né? Eu cliquei em salvar, né? Eu vou deixar nesse local aqui mesmo, selecionar, e ele vai pedir para substituir o que eu tenho lá, que eu já publiquei esse relatório lá. Então, eu vou substituir aqui, mas ele é a mesma coisa, não vai mudar nada. Está carregando. Então, terminou de publicar esse relatório para mim lá no servidor da Microsoft. Eu vou clicar em abrir Dashboard 01. Cliquei aqui e ele está me direcionando para uma conta que eu criei aqui, numa conta que eu criei da Microsoft. Eu vou gravar um vídeo aula no futuro aí explicando como que a gente cria essa conta aqui. Então, a gente precisa ter uma conta criada para que a gente consiga publicar esses relatórios, tá? Isso é gratuito, você não vai gastar nada para fazer isso. Depois que o relatório foi publicado aqui, a gente pode vir aqui em arquivo, inserir relatório, publicar na web. Essa função aqui, ela vai ficar pública. Você até precisa fazer uma configuração aqui específica para que você consiga publicar por aqui. Por quê? Aqui qualquer pessoa vai acessar essas informações e geralmente as empresas não optam por essa opção. Por quê? Ela vai ficar pública, ou seja, qualquer pessoa vai acessar aqui. Então aqui eu usei porque são dados fictícios somente para um fim didático. Outra forma que a gente tem de publicar é se a gente vir por aqui compartilhar e eu copiar o link aqui ou enviar por e-mail ou para quem usa lá o colaborador Microsoft Teams, tá? Então eu posso copiar o link aqui do relatório, copiar e aí esse link aqui para quem está na minha organização, para quem está cadastrado dentro da organização, vai acessar esse relatório. Porém, nesse caso aqui você tem que ter a conta Pro do Power BI para poder utilizar ele dentro da organização. Dessa forma aqui, somente eu que vou conseguir acessar. Se eu mando esse link para outra pessoa, ele não vai conseguir acessar o relatório. Beleza? Essas opções aí de publicação de relatório no Excel, ele não faz essas publicações, tá? Isso aqui é nativo do Power BI. No caso, falando da Microsoft, né? Por fim, eu gostaria de fazer uma observação. Por exemplo, se você quer criar um controle de despesas pessoais suas. Embora a gente tenha vários aplicativos aí para fazer no smartphone, mas às vezes você quer criar isso da sua forma. Ou você quer criar uma planilha de controle de estoques. Tá? Isso é um processo. Um processo para você inserir dados e para você colocar esses cálculos e manipular esses dados ali na sua planilha da forma que você quiser. Esse tipo de coisa seria feito no Excel. Isso não é a concepção do Power BI, fazer esse tipo de coisa. O Power BI seria, para depois que você tem esses dados elaborados, você ir lá, coletar esses dados lá, utilizando o Power Query, para você criar informações com esses dados. Não para você gerenciar esses dados, no sentido de você imputar dados. Essa não é o objetivo do Power BI, tá? Essa é a grande diferença que eu gostaria que todos vocês entendessem. Power BI não foi concebido para que você insira dados nele e manipule os dados nele desta forma. Então, galera, ficou claro aí para vocês a diferença dos dois, Excel e Power BI, e o que os dois podem fazer também da mesma forma? Espero que sim. Se você ainda está em dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo,
deixe seu like aqui e comente aí pra gente, coloca aqui, para que você está querendo usar o Power BI? E aí a gente vai te responder e saber se ele é melhor para ser utilizado ou se você vai utilizar no Excel. Se não ficou muito claro, pergunte embaixo que nós vamos te responder. Então, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui e te espero na próxima videoaula, hein? Valeu, um grande abraço!